Hoje eu vou falar dos calmantes, os benzodiazepínicos. Eu pensei, eu não vou fazer vídeo não, tô com um negócio no olho aqui, chama Ordelo horrendo. E eu falei, não vou fazer porque, olha como é que está estranho e tal. Daí, olha, isso não tem nenhum problema, tá bom? Isso é passageiro e eu vou fazer o vídeo porque o que eu acho que importa é o conteúdo e não o meu rostinho com o Ordelo. Agora, o mais interessante é que quando a gente fala não olha pra cá ou não liga pra cá, é que vocês começam a reparar mesmo e não conseguem parar de olhar pra cá. Então vamos ao vídeo. Os benzodiazepínicos são mais conhecidos como calmantes e os mais conhecidos são o clonazepam, o alprazolam, bromazepam e diazepam. Não se esquece, esse é o nome das substâncias, tem que olhar o nome comercial na caixa da medicação e abaixo do nome comercial está o nome da substância. Essas são as mais comuns, por exemplo, o clonazepam é o Rivotril. São as medicações mais vendidas do Brasil. Essa classe de medicações são as mais vendidas do Brasil. Eles têm, os benzodiazepínicos ou calmantes, têm um poder calmante, um poder que desacelera o cérebro. Eles atuam diretamente nos sintomas de, por exemplo, quem tem ansiedade generalizada ou síndrome do pânico. A forma de atuação é bem simples. Eles fazem uma pequena sedação, um pequeno relaxamento. Então, o paciente, a pessoa tem lá crises com tremores, taquicardia, sudorese, sensação de bolo na garganta. E olha que interessante, eu andava muito, há muitos anos, né? Quando eu tinha sempre uma sensação de bolo na garganta. Daí eu virei para um professor meu e contei isso, quando eu fazia medicina, e contei. Aí ele virou para mim e falou, olha, as principais hipóteses, a gente na medicina trabalha com estatística, né? Então, bem, as primeiras causas são doença do refluxo gastroesofágico, tem que fazer uma endoscopia aí, ou bolos histéricos. Olha o termo, que interessante, né? Antigamente se falava bolos histéricos, uma sensação de bolo. Mas voltando ao assunto, então, cara, meu cachorro não para de passar aqui e tá atrapalhando tudo, mas tá ótimo. Vamos lá. Pera aí, Fabinho, pera aí, rapaz. Fabinho. Então os benzodiazepínicos têm esse poder calmante, sedativo leve, e eles vão atuar diretamente nos sintomas. Eles atuam diretamente nos sintomas porque na cabeça, no cérebro, eles vão atuar no sistema nervoso autônomo ou autonômico. É o chamado SNA. E junto com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, formam a base medicamentosa para o tratamento do pânico, por exemplo. Então quem não assistiu o vídeo de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, dá uma olhada, eu acho que eu vou pôr aqui em cima. Benzodiazepínicos, assim como os inibidores da recaptação de serotonina, não curam a doença. São medicações que vão também auxiliar o paciente a trazer o paciente para um estado emocional em que ele é capaz de realizar lá a terapia e etc., para que resolva esses problemas que estão gerando crises de pânico e ansiedade generalizada. Uma pessoa nos comentários me perguntou, quando é que você vai falar sobre medicação e álcool? Porque eu uso muito álcool e isso acaba até substituindo medicação. É verdade, o álcool ele tem um efeito parecido com os benzodiazepínicos. O álcool também tem um poder sedativo. Isso acontece porque os dois, tanto o álcool quanto os benzodiazepínicos e até outras substâncias, atuam no mesmo lugar, nos receptores de GABA. O que significa a GABA sem mediquês? A GABA pode acelerar o cérebro ou frear o cérebro. Então, quando você toma o calmante, você tem um efeito sobre a GABA de frear o cérebro, desacelerar o cérebro. E quando você acelera o cérebro, você chama isso até de um efeito GABAérgico. Então, é muito mediquês, mas é só para entender por que o álcool consegue, às vezes, ter um efeito parecido com o benzodiazepínico. Então, pode ter gente agora falando assim, eu vou então beber ao invés de tomar o benzodiazepínico lá, o meu calmante. Olha, o álcool
é altamente tóxico. Eu não vou ficar aqui falando mal de álcool ou bem de álcool, ou seja lá o que for, mas é necessário entender uma coisa. Pouca gente sabe que o álcool é uma substância altamente tóxica para o corpo. Só para você ter ideia, como é que funciona? Os efeitos do álcool são efeitos de toxicidade. O álcool, você bebe, o seu corpo vai destruir, porque ele é tóxico, então ele absorve o álcool e destrói ele destrói essa substância tóxica. Só que chega um momento que o nível de álcool é mais alto do que a capacidade do corpo de destruir. Então você tem os efeitos tóxicos do álcool em todas as células do corpo. E aí você chama isso de ficar doidão. Mas na verdade é um efeito tóxico. Por isso que no dia seguinte você fica de ressaca. Então tem um monte de receita para ressaca e nenhuma funciona. Na verdade você está intoxicado. Essa é a verdade. E você tem muitas coisas maléficas relacionadas ao álcool. Por exemplo, eu já vi pacientes com doenças cardíacas graves. Isso pouquíssima gente sabe, mas o álcool é tóxico diretamente para as células do coração, para o miocárdio. Então eu já vi uma miocardite por álcool. Né? O cara que toma lá muita cachaça, me perdoe, e faz uma lesão cardíaca irreversível, não tem como reverter aquilo por álcool. Então vocês não devem de maneira nenhuma substituir álcool por uma substância feita pela indústria farmacêutica. Muita gente tem essa questão, a indústria farmacêutica, mas olha só, vai pesquisar como é que se faz uma medicação, vai ver o controle como é que é feito, de como é feito isso. É um negócio extremamente complexo. Para você chegar a uma medicação desse nível no ser humano, é feito tanto teste, que, olha, usa essa medicação, entendeu? Não entra numa de beber para substituir, que você vai criar um belíssimo problema na sua vida. O que eu tenho mais para falar, meu Deus? Tanto álcool quanto benzodiazepínicos, por atuarem na mesma substância, a GABA, eles vão ter o mesmo problema: tolerância e dependência. Tolerância é quando o próprio corpo se acostuma com aqueles níveis da medicação. Então, por isso que você está sempre aumentando para obter o mesmo efeito. Isso acontece tanto com a medicação quanto com o álcool, porque eles atuam no mesmo sistema. Outro ponto é a dependência. Tanto o álcool quanto benzodiazepínicos também causam dependência. Por quê? De novo, por atuarem no mesmo ponto, na GABA. Então temos dois problemas. Essa substância, ela não cura, causa tolerância. Ela não causa tolerância, né? Ela tem tolerância, ela gera tolerância, que vai precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E ainda causa dependência, vício. Então o ideal é tomar a medicação para os momentos difíceis e depois ir retirando. Bem, esse não é um vídeo para te incentivar a tomar nem deixar de tomar, é apenas um vídeo para tentar transformar o Medicaze, as coisas difíceis de entender na medicina, em coisas mais fáceis para você. Obrigado por todos os inscritos, se inscreve aí no canal, não esquece de me mandar e-mail. Tem uma coisa legal, assim, eu tenho um grande amigo que é psiquiatra, e desde a faculdade ele queria ser psiquiatra, então ele sempre foi muito inteligente, ele fez mestrado na França com relação à psiquiatria, etc. Esse cara é uma referência com relação à psiquiatria para mim, de capacidade e outras coisas. Tem muitas histórias dele, eu vou contar várias, mas tem uma que é fantástica, porque eu tinha uma coisa chamada miofasculação. Sabe quando o braço fica tremendo assim, ó? Um pedacinho só fica tremendo, sabe como é isso? Ou então o olho fica tudo tremendo e por aí vai, alguma partezinha muito pequenininha fica tremendo, eu tinha muito isso. E um dia eu estava no hospital, a gente era bolsista, estudante de medicina, e o meu olho começou a tremer muito e não parou mais. E ficou tremendo, tremendo. E ele já sabia muito de psiquiatria, muito de neurologia e muito de clínica médica. E eu virei para ele e falei, cara, eu tô com um olho que não para de tremer. Tô começando a ficar nervoso, porque realmente tem muito tempo que tá tremendo. Daí ele virou para mim e falou assim, bem, tem duas alternativas. A primeira, lesão neoplásica, ou seja, câncer, de um local N no seu cérebro, ele falou todos os nomes, você tem 3 meses de vida, ou nervoso, ansiedade. Entender a ansiedade é fantástico, porque você começa a perceber que se trata de algo fabricado pelo seu próprio cérebro. Esse é o tema dos meus próximos vídeos, que eu vou falar como é que o seu cérebro produz os sintomas da ansiedade, do pânico. E ao entender, eu espero que vocês cada vez se esclareçam mais e ganhem mais força e sejam capazes de enfrentar essa doença
e quem sabe se livrar totalmente de pânico e ansiedade e ter a vida que desejarem ter. Nossa, falei coisas bonitas agora, né? Gente, muito obrigado por tudo. Nós nos vemos em breve. Cara, eu tenho um Instagram, me segue lá no Instagram, chama @TomMonteiro número 1, né? @TomMonteiro1. E eu tenho um Facebook também chamado Tom Monteiro. E se inscreve no canal, porque eu nunca falo para se inscrever, eu boto aqui um negocinho se inscreva e tal. Mas se inscreve no canal, porque o canal tem um monte de gente vendo e nem tantos inscritos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Ah, eu perdi a... Vamos lá. O que tá faltando, meu Deus? Eu acho que é isso.